Reviravolta explosiva hoje, 22/4/2025, Fábio Alvarenga, canal Direto no Assunto, trazendo para vocês com urgência o caso da martelada de André Mendonça, que pegou o Gilmar Mendes de surpresa e o deixou desesperado. Daqui a pouquinho eu vou soltar aqui o vídeo, mas eu quero que você entenda os detalhes. André Mendonça enfrentou Gilmar Mendes e expôs contradições no próprio Supremo Tribunal Federal. Em um momento da rara fraqueza no Supremo Tribunal, o magistrado André Mendonça responde de forma firme e uma provocação que pode colocar o Gilmar Mendes em um beco sem saída. Durante uma sessão, Gilmar Mendes insinuou que Mendonça teria familiares com extravagância, ao que Mendonça retrucou com uma observação contundente, sugerindo que a condenação brasileira de futebol, a CBF, poderia não resistir a uma investigação rigorosa. Ou seja, André Mendonça promete colocar a Polícia Federal com o pé na porta e pode sobrar para o Gilmar Mendes. Essa troca releva tensões internas no próprio Supremo Tribunal Federal e levanta questões sobre a transparência em instituições influentes do país. A resposta de André Mendonça destaca a importância de manter a integridade e a responsabilidade do Supremo, mesmo entre os mais altos escalões do Poder Judiciário. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, para quem não sabe, esteve no centro de uma polêmica envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a recondução de Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade. Ou seja, o próprio Gilmar Mendes estaria envolvido. E a resposta do André Mendonça você vê agora. Vossa Excelência tem de extravagâncias mais do que eu. Pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Tudo aconteceu em 4 de janeiro de 2024. Gilmar Mendes concedeu uma liminar que suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia destituído Edinaldo Rodrigues do cargo. A decisão, então, do magistrado Mendes foi fundamentada na preocupação com possíveis prejuízos à seleção brasileira de futebol em torneios internacionais, caso houvesse instabilidade na liderança da CBF. Posteriormente, em fevereiro de 2025, o STF homologa um acordo entre a CBF, dirigentes da entidade e a Federação Mineira de Futebol, encerrando a disputa judicial e reconhecendo Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF até 2026. Foi aí que tudo começou então a virar de ponta cabeça. Novas revelações dizendo que a CBF estaria por trás de um grande esquema veio a público, e não foi à toa que o André Mendonça deixou o Gilmar Mendes passando mal com essa decisão, e vocês viram o vídeo aí. Contudo, surgiram questionamentos internos até dentro do STF sobre a imparcialidade de Gilmar Mendes no caso. Reportagens da grande mídia indicaram que um Instituto Brasiliense de Direito Público, do qual o ministro é sócio, firmou um contrato milionário com a CBF meses antes da concessão da liminar. Além disso, a própria CBF teria desembolsado 6,5 milhões ao advogado
Pedro Trenguzzi, que atuou em Brasília para auxiliar a recondução de Edinaldo Rodrigues no comando da CBF. Mais um escândalo vindo a público, mais uma decisão que, para o terrível evangélico, o André Mendonça pode sim colocar a Polícia Federal na porta de gente grande. É isso que o André Mendonça vem destacando e pontuando, aonde ele fala: pois é, né, ministro Gilmar? Difícil vai ser a CBF segurar uma investigação da Polícia Federal. É isso que nós queremos ver. Ou seja, o homem ali ficou calado, ficou em silêncio, não sabia nem o que dizia. Essas revelações levaram figuras públicas como o senador Sérgio Moro a questionarem a relação entre Gilmar Mendes e a cúpula da CBF, sugerindo a necessidade de esclarecimentos sobre possíveis conflitos de interesse. O caso continua, gente, a suscitar debates sobre a transparência e a ética nas decisões judiciais que envolvem entidades esportivas de grande relevância nacional. Esse é o ponto, é isso que foi colocado perante o Gilmar Mendes e também o terrivelmente evangélico, que em um leve bate-boca ali entre os dois sobre essa discussão, ainda mais com a brincadeira de Gilmar Mendes querendo desmerecer a família de André Mendonça, acabou ouvindo aquilo que não queria ouvir. É aquilo que nós sempre falamos aqui. Gente, o peixe morre pela boca. As pessoas precisam tomar cuidado a respeito daquilo que elas falam, para depois não pagarem as consequências de seus atos, daquilo que fala, daquilo que fez. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, está acontecendo então o julgamento e o foco aqui é do Felipe Martins. A defesa dele, do Felipe Martins, mudando aqui um pouco de assunto e eu já vou finalizar, que é ex-assessor da presidência do governo Bolsonaro, sustentou que a primeira turma do STF não tem justa causa para denunciá-lo. Durante os 15 minutos concedidos às defesas, os advogados Marcelo Almeida e também o Sebastião Coelho refutaram as acusações da Procuradoria-Geral da República contra Felipe Martins. Para você ver, não tem provas de que Felipe Martins esteve nos Estados Unidos e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal está ali, o julgando como se estivesse com provas verdadeiras em mãos. Então, assim, a instabilidade dos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal é o que tem chegado nos bastidores, inclusive do meio político, de uma maneira assim assustadora, desnecessária, que não poderia acontecer, que não poderia trazer à luz algo tão chocante, algo tão assustador, a ponto, gente, de fazer até os inocentes pagarem pelos seus atos. É isso que precisa ser observado. É nessa linha de raciocínio que o Brasil está enfrentando uma resistência que parece não ter fim. E nós, do lado de cá, que lutamos por um Brasil melhor, estamos atentos, estamos assim motivados em ajudar esse crescimento de verdades para que os inocentes então sejam inocentados e os culpados sejam culpados. É isso que nós queremos. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo de última hora e faça o seu comentário, porque através do seu comentário outras pessoas ficarão atualizadas de tudo ou quase tudo o que acontece nos bastidores do meio político ali em Brasília, porque promete e promete muito. Até mais.